Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo a gente vai aplicar o iStage no nosso projeto. Bem-vindo! Como no vídeo anterior a gente aprendeu sobre a teoria do iStage, nesse vídeo a gente vai estar aplicando o iStage dentro do nosso projeto. Então, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva e ative o sino da notificação. Então, vamos lá. Com o projeto aqui aberto, então a gente vai estar aplicando. Como que a gente faz para aplicar o iStage dentro do nosso projeto? É bem simples, a gente já tem organizado aqui os nossos Mutable Live Data. A grande diferença é que agora a gente vai observar, em vez de observar apenas essa variável, vamos observar apenas o iStage. Perceba que aqui dentro de View a gente não tem um pacote ainda, né? Então a gente vai estar criando um pacote aqui para o iStage. Basta clicar do lado direito, vir em New, em Package. Vou escrever aqui o iStage. Então aqui dentro a gente vai estar guardando nossos iStage. Primeiramente, a gente precisa criar uma classe, né, de iStage. Como que a gente cria uma classe? Ela tem uma pegada totalmente diferente, porque a gente vai estar usando o Select Class, que ela vai ser uma classe selada, ela vai ser imutável. Vou chamar ela de iStage Login, que a gente está aplicando diretamente no login, né? E aqui dentro vamos aplicar a nossa data class, já que ela é imutável. No caso, aqui apenas duas variáveis, que ela é true e uma que é falsa. Então a gente precisa observar apenas esses dados. Para observar é bem simples, a gente vai estar criando aqui um data class e eu vou chamar ela do mesmo nome que a gente criou aqui. Só que por ser uma classe, a gente começa com a letra maiúscula, né? Então eu vou dizer que ela vai retornar para mim um iStage login. Então toda vez que eu chamar essa classe, eu preciso passar um construtor, já que ela é uma classe. Então eu vou passar aqui chamar de data. Aí ela é um boolean, né? Então toda vez que eu chamar esse meu iStage, eu chamar esse estado, ele vai receber se é falso ou é true, né? Eu estou começando pelo simples, mas a gente vai estar refatorando. Aqui eu vou criar o erro login. Então eu vou criar um data class erro login, val data boolean. Mas se vocês podem perceber, aqui dentro do nosso fragment, a gente vai ver que ele apenas observa se é esse estado. Ó, se é esse estado, beleza, starta esse estado. Se não é o estado, então não faz nada. Então, em vez de a gente estar passando, a gente pode estar poupando um pouco aqui da nossa memória. Criar apenas um objeto. Eu vou fazer com um objeto e um data class para vocês verem que é possível fazer com ambos. Nesse caso aqui, eu vou apenas chamar esse estado, eu não vou passar variável nenhuma. Então, toda vez que eu chamar start login, ele vai startar login. Dentro do nosso viewModel, né? Então, dentro do nosso viewModel, vamos apagar isso aqui. Apenas vamos criar uma variável chamada yStage. Porque os nossos estados já não vão estar mais aqui, vão estar lá dentro da nossa classe. Então, eu vou dizer que isso aqui é um mutable live data de yStage login e vou dizer que ela pode ser nula. Então, vou construir ela aqui. Então, esse meu yStage ele pode ser nulo. Aqui, eu não preciso mais inicializar ele, porque ele já vai estar sendo inicializado aqui. Então, eu vou criar uma função que toda vez que a gente navegar, para ele não guardar dados, se a gente quiser limpar os estados, a gente precisa criar um clean yStage.value e recebe null. Aqui ele vai apenas limpar, toda vez que a gente destruir aquele fragment, ele vai limpar o estado, assim, não guardando cache memória, né? Aqui já deu um erro, mas em vez da gente estar chamando diretamente, como a gente chamava antes, o valor atribuído, aqui vamos chamar o nosso yStage. Primeiro que ele precisa, aqui no erro login, eu criei ele como object, né?
Então eu preciso apenas dizer que o meu istage.value ele vai receber um valor. Então esse valor nada mais é do que o meu iStageLogin ponto start login. Então, toda vez que o e-mail for. Ah, não, tá errado aqui. Toda vez que o e-mail for inválido, ele vai chamar o erro, né? Não startar o login. O erro, ele funciona da seguinte forma, né? Como eu criei ele de forma diferente lá, aqui vamos chamar ele start login ponto o erro. E aqui passamos dizendo que ele é true. Então, lá dentro do nosso start login, o iStage vai receber true. Aí a gente vai fazer isso para todos aqui. Quando for erro também ele recebe falso aqui, no caso de ser verdadeiro. E em vez de a gente estar repetindo isso tudo, podemos colocar apenas para receber aqui. E aqui a gente passa apenas os estados. Assim fica até melhor para a gente estar lendo o nosso algoritmo, né? Então, dependendo do valor que ele retornar aqui, ele vai chamar aqui. E por si ele já vai notificar a nossa view. Só que para isso a gente precisa observar o nosso iStage lá. Aí, se vocês forem ver, eu fiz um observando o start login e o outro passando o class, né? Sempre que tu for criar um data class, tu precisa passar uma variável para dizer qual é essa variável que ele vai receber lá. Então, aqui dentro do Fragment, percebo que a gente já está observando ainda, a gente está observando o antigo live data. Então, vamos observar o iStage.observer, ciclo de vida. E aqui dentro a gente vai dizer que a gente está observando os estados. Eu vou chamar de state mesmo, porque aí fica mais entendido que a gente está observando os estados. Então, no momento que o nosso estado deixa de ser nulo, eu preciso chamar uma função. Eu poderia chamar o let aqui, mas como eu não vou retornar nada, eu costumo usar o also, né? Toda vez que eu não vou retornar valor nenhum. O let a gente usa quando a gente quer retornar algum valor. Mas pode usar também o let, que é o mais usado no caso da linguagem Kotlin, né? Eu vou dizer, vou criar uma função aqui, que lá dentro eu vou criar o meu quando. Update y, e eu vou passar o meu estado lá para dentro. Então, dentro dessa minha função, eu vou estar observando aqui os meus estados. Ah, como que eu observo esses estados? Importei aqui, né, a classe, que ela não estava, e vou criar um quando. Quando o meu estado, ele é, no caso, o iStageLogin.startLogin, ele vai fazer isso aqui, né? Então, toda vez que ele for start.login, ele faz isso. E quando percebo que ele ainda continua no erro, enquanto eu não coloco todas as condições, ele vai continuar dando erro. Então, no momento que eu colocar todas as condições aqui que o meu iStage ele vai deixar de dar erro. A única condição que ele tem aqui é essa aqui, que ele avisa dizendo que é erro. Aqui ele pode estar pedindo, mas ele vai, quando eu buildar, ele vai ignorar, porque eu já estou com todas as minhas condições aqui dentro. O meu erro login, ele tem uma variável boolean, né? Se a gente perceber, a gente não tem necessidade de estar usando ela. Então, vamos refatorar ela aqui, deixar do jeito que está o nosso start login, até porque ela só vai ser chamada se realmente ela existir, né? Então, aqui dentro, em vez de a gente estar fazendo isso aqui, a gente diminuiu e muito o nosso código. Então, quando ele é inválido, ele dá erro. Quando a senha é vazia, ele vai dar erro. E quando tá tudo ok, ele vai startar o nosso login. Então, em teoria, o nosso projeto já está ok. E aí a gente não precisa observar esse monte de variável. Se o nosso projeto for crescendo, o máximo que a gente vai ter que fazer é criar novos estados dentro da nossa UI login. Então, se futuramente a gente colocar lá start login com Google, por exemplo,
Aí a gente vai criar um novo estado. E aqui dentro do nosso fragment, a gente vai colocar no destroy dele, né? Não destroy view. Vamos colocar o nosso view model ponto clear state. Ou seja, ele vai limpar todos os estados quando esse fragment for destruído. Então, se a gente buildar o projeto, eu vou estar buildando o projeto aqui. Como eu abri agora o projeto, provavelmente vai demorar um pouquinho. E assim que terminar, eu volto com vocês. Bom, o nosso projeto aqui abriu, né? Então, já terminou o build. Eu vou colocar aqui um breakpoint, que é para a gente entender como funciona o start login, né? Então, eu vou estar ativando aqui o modo debug aqui no nosso projeto. E aqui, quando a gente enviar, que no caso tem que dar erro, o nosso estado tem que vir erro, né? Eu vou observar apenas o estado. Ele tem que me retornar o estado de erro login, porque isso é um estado de erro. Porém, ele vai fazer todos os estados que tem que fazer, que são esse aqui. Ele vai mostrar as mensagens de erro, né? Dentro do nosso erro login, que é o comportamento que estava anteriormente. Então, eu vou colocar aqui um e-mail válido, que é para a gente ver, ele vai me retornar o estado de start login. Vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4. Por enquanto a gente não está fazendo nada no servidor. Então percebo que o estado ele vai sempre ser observado e vai retornar o estado que a gente está querendo. O ViewModel, por outro lado, a gente apenas aplicou o iStage. Percebo que é simples para chamar, para ler o código ficou até mais simples para a gente do que apenas um true. Às vezes pode ficar confuso para uma pessoa que está pegando o código pela primeira vez. Então, o iStage ele tem esses benefícios. A única complexidade dele é a gente entender que o select class ele vai sempre estar de acordo com o que a view está aguardando. Então, isso evita também no exception, evita várias coisas que a gente pode estar fazendo. E com isso, a gente vai estar aplicando para os demais, né? Vamos lá aplicar para os demais. Deixa eu parar aqui o debug, senão a máquina fica lenta. Para aplicar nos demais é a mesma coisa. A gente vai abrir o projeto, não precisa colocar biblioteca nenhuma. Vamos criar proof. Deixa eu fechar todos os fragmentos aqui. Bom, vamos abrir aqui o create account, né? Então, o create account ele observa a mesma coisa que o outro observa lá. Vamos no view model dele e vamos fazer os mesmos passos, né? Criar uma variável aqui de ystate, ystate, e dizer que ela é um mutable live data de um iState. Aqui no caso é create account, né? Ele não vai encontrar porque a gente ainda não criou, mas vamos criar essa classe aqui lá. Bom, a gente vai observar o iState de create account. Vou copiar aqui o nome e vem aqui no pacote de iState, clica do lado direito, cria uma classe e chama de select class. E aqui é os mesmos passos, né? Vamos criar um create account e um erro login, né? Então, vou copiar aqui só para me ver o nome. E aqui é um data object, porque ele retorna apenas verdadeiro e falso, então dá para a gente chamar ele apenas quando ele for chamado, né? Então, ele é um data object, create account. Aqui ele vai apenas retornar a minha select class, create account. Aqui eu vou duplicar só para mim não ter que escrever de novo. E aqui eu vou chamar de erro. Em vez de login, eu vou chamar erro de create account. Faltou um C aqui. Pronto. Eu já tenho meus UI state, meu estado de criar conta e de erro ao criar conta. Então eu não preciso inicializar eles aqui, porque por padrão eles já são inicializados como nulo. E aqui eu só preciso importar a classe. Isso aqui eu não vou precisar. Eu vou criar aqui
um construtor dele e vou dizer que ele é nulo, né? Até porque ele, por padrão, ele já vem criado nulo. É, aqui, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Como no caso ele é erro, então a gente vai chamar o nosso iStage. Em vez de login é o create account. Erro é o criar conta. A mesma coisa vamos fazer para cá. E aqui é o iStage, criar conta. Então, aqui a gente precisa observar ela, retornar o valor. Então, o valor que ele retornar aqui no meu quando, um desses daqui, aí ele vai notificar a minha view, ó. Agora a gente, depois de fazer isso, percebo que é bem simples. Vamos lá pro nosso fragment. Cadê? Create account fragment. Ele já está dando o erro aqui. A gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez lá no anterior. Então eu vou apenas copiar aqui, para não ficar muito confuso, né? E ajustar lá dentro. Aqui, em vez de ele observar update y não existe, né? Então vou copiar também. Isso aqui a gente só precisa do que ele vai fazer. Então, quando ele for criar conta, ele vai fazer esse espaço. Então, dentro de, em vez de observar, ele está observando o iState login. Só que não é esse o iState que a gente está observando, é o create account. Então, aqui é start login. Start login não, é o iState login. Tem que dar essa ajustada toda vez que for copiar para evitar confusão, né? Então, aqui dentro ele vai fazer aqueles passos que ele já fazia antes, quando ele ia criar conta. E aqui é o iState Create Account. Em vez de erro login, é erro ao criar conta, né? Então, tá ok. Ele deu erro ao criar conta, é a mesma mensagem. Isso aqui a gente não precisa mais. Aqui ele vai dizer que a gente precisa inserir o else, mas não precisa. Até porque quando eu buildar, ele vai reconhecer que o iStage ele tem apenas esses dois estados. Na verdade, estava faltando. Ele estava dizendo que o meu iStage podia ser nulo. Só que aqui dentro a gente já está tirando. Se ele for nulo, ele nem entra aqui, né? Então não precisava dessa interrogação aqui. Vamos buildar aqui. E aí, se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez lá no Observer, né? Vamos observar os estados do Create Account, né? Vou debugar aqui. E eu vou inserir aqui vazio. Então ele tem que me retornar o erro Create Account. Ó, percebo que ele me retornou o erro Create Account. Então, os nossos estados vão ser sempre validados assim. A view, ela só observa o iStage, ela não observa mais nada. Ela não sabe que variável está sendo chamada, ela apenas observa os estados do iStage. Toda vez que ele mudar, ela muda também. Então, a gente tem um gerenciamento completo. Eu coloquei um e-mail válido aqui e ele vai me retornar Create Account. Então, ele vai startar o Create Account. Ó, vou passar passo a passo. Aí ele vai passar por dentro do Live Data, não. Eu vou só avançar aqui. E ele vai limpar tudo e vai fazer a chamada de Create Account. Então, se a gente entrar aqui no Debug, ele imprime, ó. Por favor, pronto para criar conta. Então, ele mostrou o nosso e-mail e a senha. E a mesma coisa a gente vai estar aplicando para o recuperar senha. Então, em vez de ficar essa... Eu vou fechar esses outros aqui. Vou fazer a mesma coisa para o recuperar senha. Vou criar um iStage para ele. Eu vou chamar aqui class, select class. Vou dizer que é um iState recover pass. E aqui é até mais simples porque só tem um campo, né, para ele validar. Então, cadê o viewModel dele? A gente vem aqui no pacote viewModel e faz ele observar apenas o iStage. Então, ele não vai observar mais essas variáveis.
val prior, val yState do tipo mutable live data yState recuperar senha. Digo que ele vai ser inicializado como nulo, o construtor dele. E aqui a gente não precisa dessas variáveis, mas a gente precisa delas aqui, né? Então, recuperar senha é um data, ele é um boolean? Não, ele é um boolean. Então, data object, vou chamar de recover. Por ele ser um objeto, a gente começa com letra maiúscula. E vou dizer que ele vai retornar o meu yState recover. Aí a mesma coisa eu vou estar fazendo para o erro, recover pass out. Então aqui a gente já tem os dois estados que ele estava observando, né? Vamos apagar isso aqui. Quando ele for erro, a gente vai chamar o nosso recuperar senha ponto erro. E quando ele for para recuperar, né, realmente deve estar tudo ok para recuperar, a gente vai chamar o nosso yState recover, recuperar. E aqui nosso yState vai receber o resultado de um ou de outro, né? O quando ele sempre retorna o valor. Então, se a gente abrir essa função, a gente vai ver que ela retorna. Agora, lá dentro do nosso fragment, ele está observando aqui a senha e o erro. Aqui a gente vai fazer o mesmo passo. Eu vou manter a mesma coisa, que é para manter um padrão, né? Para evitar deixar as coisas muito diferentes no projeto. Então, aqui em vez de a gente estar observando o estado de login, a gente vai estar observando de recuperar senha. Então, ele vai dar dando um erro, porque eu vou ter que ajustar aqui, que é recover. E aqui é o erro recuperar senha. E aqui dentro a gente vai estar pegando, quando ele for para criar, ele vai fazer isso aqui. E quando ele for erro, ele vai apenas exibir a mensagem, né? Vou apagar. Digite novamente seu e-mail, já que é só um e-mail. E aqui a gente tem que apagar essa interrogação, porque ele não vai ser nulo. Ele nunca vai entrar aqui se ele for nulo. Então, isso aqui me garante que ele só vai passar aqui quando ele realmente não for nulo. Com isso, a gente já tem o nosso projeto refatorado para o iState. Eu vou buildar novamente para mostrar para vocês o retorno do update, né? Então, eu vou dar um debug aqui. Deixa eu entrar aqui e esquecer o senha. Aí eu vou dar um debug. Então, se eu entrar com campo vazio, ele dá erro ao recover senha. E se eu entrar com campo válido, um e-mail válido, né? Ele diz, ó, recuperar a senha. Então ele vai startar aqui, ó. Percebo que é bem simples aplicar o iState, né? Então isso vai trazer para a gente um gerenciamento de UI melhor. A gente vamos ter controle de todo o projeto em si. Até mesmo na hora de escrever os testes unitários vai ficar bem mais simples para a gente. Bom, chegamos ao fim desse vídeo sobre o iState. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar literalmente mesmo mexendo no repository e validando esse e-mail direto com Authentication. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito no canal ainda, peço que você se inscreva e ative o sino da notificação. Obrigado e até a próxima.